Bem-vindos a mais um Think Ahead. Estou eu aqui novamente com Paulo Castello, eu, Juliana Munaro, Paulo Castello, CEO da Think, e hoje a gente tem uma convidada. Aqui no Think Ahead a gente discute inteligência artificial, mas pensando em futuro do trabalho, futuro da gestão, como isso vai impactar os negócios. E a minha entrevistada de hoje, a nossa convidada de hoje, né, Paulo? Ela Super é convidada. super especialista. É, Trabalhava com inteligência artificial quando tudo era mato. quando tudo era mato, não tinha nem mato na época. A gente vai conversar com Márcia Assano, tudo bem? Oi, tudo bem? Hoje CEO da UOL, mas tem uma vasta experiência em startups e empresas na área, né, Márcia? Sim. Eu comento que eu comecei realmente há muitos anos atrás, mais especificamente há 30 anos atrás já comecei com isso. E aí todo mundo se surpreende e falou assim, nossa, mas IA já tinha há 30 anos atrás? Eu falei, sim, a teoria já existia há muito tempo, mas logicamente eu comecei com a parte de tecnologia que dá o corpo, né, para IA, que é a parte de dados. E você trabalhava com algo que hoje é fundamental, que é ter a informação. A gente só tem a inteligência artificial e utiliza ela como a gente utiliza hoje, porque a gente conseguiu ter um banco de dados rico e digitalizado, né? Com internet, com rede social, inclusive, né? Com tudo isso que a gente utiliza hoje. E ter informação é fundamental quando uma empresa resolve utilizar a inteligência artificial, né? Continua sendo, é que muda um pouquinho o antes do agora, Uhum. tá? Então, assim, é importante a gente enfatizar as mudanças. Anteriormente, as aplicações de inteligência artificial era basicamente uma aplicação muito especialista para responder um desafio muito técnico. Então, por exemplo, eu precisava detectar quem eram os fraudadores, por exemplo, potencial pessoa cliente que vai ter um churn. Então, eu pegava o dado daquele cliente, olhava o histórico de clientes que já fizeram churn, por exemplo, tentava clonar aquela situação e prever antes do momento de churn para você ter um tempo de ação para executar aquilo. Esse era a realidade no passado. E era um projeto mega específico desenhado para aquilo Pra dali, né? Ou aquilo. seja, é praticamente um programa que você desenhou só para aquele tipo de situação. Exatamente. E qual que era o desafio nisso? Como você moldava para aquele problema específico? Quando mudava um pouco a realidade, imagine que a empresa criou um outro produto, ou os consumidores mudaram um pouco o cenário, o modelo já não respondia bem porque ele foi moldado para aquele cenário. E, inclusive, os dados da empresa que foram tratados, eles foram tratados assim, depois de muito refino, que a gente fala, né? Você mexeu, trabalhou, categorizou, fez uma série de coisas para você criar um modelo que respondia aquilo. E aí, assim, isso era muito ineficiente, porque você tinha que criar muitos modelos. Modelo para churn de novos clientes, modelo para... Você tinha que toda hora ficar criando e a validade daquele modelo tinha uma data limite para ela ser eficaz. Aí cria-se a fase que a gente chama da IA, de aprendizado de máquina, que muda bastante esse cenário, porque assim, a gente sempre fala, né, que em tecnologia, em computação, a gente sempre fala que tem a entrada os dados, o processamento e a saída. O que muda a dinâmica do aprendizado de máquina é que você pega dados de exemplo de saída, por exemplo, na entrada, e a resultante desse processamento é um novo código. Então, esse é o aprendizado de máquina. Então, facilitou-se criar código muito rápido que respondem a problemas. Então, anteriormente, imagina que se você precisasse categorizar fotos de carro. Você tinha que descrever todos os tipos de modelo, carro com 2 portas, carro com 4 portas, caminhonete, carro de várias cores, carro conversível, etc e tal. Os códigos ficavam muito extensos. Então, você inverte, você dá exemplos de carros e o código aprende a categorizar os carros de acordo com isso. Independente se vai ser amarelo, se vai ser isso aí, ele vai aprender... Ele vai aprendendo, você vai ensinando. Ah, tem amarelo. Exato. E aí... Na verdade, talvez até antes. Primeiro ele fala assim, ok, existe uma variação aqui que é uma coisa que a gente pode considerar como cor. É uma das variações. Opa, tem uma variação aqui que são portas. Então tem carro com 4 portas, com 2 portas, mas tudo é carro. E ele começa ele começa a entender essas variações e isso daí começa a entrar no modelo
de aprendizado. Tá. Exato. E aí, assim, a grande vantagem é que os modelos começaram a ser modelos que você ensina a base de origem. Então, você ensina que a origem podem ter variações. Então, mesmo que surjam novas variações, ela continua sendo possível ela extrapolar isso. Então, imagina que seja produto supermercado. Produto supermercado, por exemplo, leite, pode ser em garrafa, em saquinho, em caixa. Aí alguém inventa caixa de 1,5 litro. Caixa com pack econômico, caixa de 500 ml. Se você não ensina que aquilo é uma medida e que tem alguma coisa, logo base de dados de produtos de supermercado perde a validade. Então, ao fazer isso, aumentou-se a capacidade, a velocidade, porque você não precisa ficar fazendo o refino e o tratamento, e aumentou a perenidade. Então, você começa a ter aplicações muito mais diversas. Então, você começa a ter modelos que conseguem responder a problemas muito diversos com muita velocidade. Então, você começa a extrapolar para você conseguir fazer modelos muito mais amplos. Então, precificação dinâmica é um modelo nessa característica, modelos de otimização começam a virar essa característica, porque são coisas que têm muita variante e ela é dinâmica. Todo tempo ela muda. E aí, quando a gente fala nisso também, teve a base, né? E teve o treinamento que foi feito, mas foi o treinamento em cima daquela base. O que a gente está falando agora da IA agora? A base do mundo já foi pré-processada. Então, esta é a grande vantagem. Você não precisa processar a base especialista. A base do mundo já foi processada, ela já tem um aprendizado de muitas coisas. O que você cria é um complemento, que a gente fala, o complemento específico do seu negócio, da sua área, do seu produto ou do seu conteúdo para contabilizar isso. Então, existe agora uma velocidade muito brutal, o dado continua ainda essencial, a IA generativa não seria nada se não houvesse dados, né, para ela se guiar, mas agora é possível porque, assim, ao invés de uma empresa que antes, por exemplo, lá no passado, que eu comentei lá no passado, a gente tinha que ter servidores e servidores, ou posteriormente, agora a gente está falando em a gente consumir pouco recurso, porque assim, quase tudo já foi processado pelas grandes Big Techs que já desenvolveram isso. Mas ainda é fundamental o dado nessas aplicações. A IA só existe e só consegue tomar decisões por um histórico, alguma informação que dá sinais para ela do que ela deve responder. Então, por exemplo, o que vocês fizeram aqui na Fink, vocês conseguiram fazer o que vocês fizeram porque vocês tinham os dados da empresa mapeado ou mapearam quando resolveram se tornar AI First para que você conseguisse alimentar a inteligência artificial, para que ela conseguisse ir na sua base e buscar a sua informação para resolver o problema. Uma empresa que não tem isso mapeado, e eu falo isso pelo seguinte, esses dias eu vi uma história de uma indústria que queria automatizar a parte de qualidade de produto. Então, você pegar ali, esse celular tá bom, não tá bom, né, e tal, é feito por uma pessoa, ele quer automatizar isso. Legal, cadê o banco de dados disso? Não tem. Ela vai precisar criar um banco de dados para alimentar a inteligência para que ela consiga resolver isso. Foi o que vocês fizeram? Foi... Eu acho que são partes que se complementam. Então, assim... para a gente poder converter a empresa para uma empresa AI First, primeiro a gente tinha que entender o que a gente fazia. Aí entrou os dados da Fink, que como ele capturava tudo que todo mundo fazia, eu tinha visibilidade do trabalho. Né? Qual que era o problema antes disso daí? Por que a gente já tem uma empresa há 10 anos? Por que a gente não conseguiu fazer isso antes? Porque não tinha uma tecnologia inovadora, que era a IA, que raciocinava, que era mais flexível, que eu não precisava fazer regras muito certinhas para poder funcionar. Antes da IA, o que a gente fez foi uma super automação. O processo de AI First, eu acho que é um processo de hiperautomação. Então, você começa a identificar todo tipo de tarefa que você tem dentro da tua operação e começa a meio que entender assim, essa tarefa, ela é automatizável?
Antes da IA, já se fazia isso. Você já procurava investigar, então por isso que a gente já existia antes, porque as empresas buscavam a gente para procurar automação e otimização. Então, às vezes, botava a Think na empresa e começava a pensar essa repetibilidade que acontece aqui, esse Ctrl-C, Ctrl-V que acontece entre essas duas telas. Isso aqui não daria para botar um robozinho? Antes da IA, era um jogo muito de robozinho, mas só que dentro de um código desenhadinho especificamente para aquilo dali, aonde se qualquer coisa mudasse, quebrava a automação. Né? Então era muito mais complexo você fazer uma automação de uma empresa toda. Porque para cada tipo de processo que você tivesse, você ia ter que desenhar cada regra. E se tivessem variações na regra que você só descobre essas variações depois, o processo se quebrava. Então era muito custoso você desenhar todas essas automações. Quando chegou a IA, aonde que entrou a questão de dados da gente? Primeiro eu tinha o dado da minha operação inteira. Eu sabia como cada um trabalhava, onde é que gastava tempo, em que tipo de tarefa que gastava mais tempo. E a partir dali, eu só precisava entender qual era o potencial da IA. O que a IA conseguiria fazer? A gente entendeu qual era o potencial da IA, viu que era, sei lá, 80%, 90% talvez do que a gente faça no dia a dia pode ser executado pela IA. E aí, ok, já que eu já conhecia esse potencial, sabia como é que era a minha operação, através de dados da própria Think, do software da Think. Entendia todo o potencial da IA. Aí eu tive que destravar outras camadas dentro da empresa, por isso que eu falei que é um negócio em camadas, que eu comecei a ter que destravar o seguinte, ok, o agente de IA aqui que eu vou construir, que vai executar esse tipo de tarefa, ele é muito mais flexível, ele é mais de texto, então não é um programador que eu tenho que colocar para fazer isso aqui, eu começo a desenvolver aqui todas as regras de negócio e tal, como é que eu quero que ele execute, mas ele precisa de ferramentas. Da mesma forma que o ser humano para executar... Ferramentas, dados, você quer dizer? Não, as ferramentas. Ele precisa, o software. Ele precisa ter acesso ao CRM, ele tem que ter acesso às ferramentas que o meu funcionário tinha. O agente também tem que ter acesso, mas só que ele não vai acessar via tela, igual a gente acessa. Ele vai ter que acessar via API. Aí a gente começou a ter que identificar nos sistemas da gente, cada sistema, como é que era essa APIs. Integrar. Aí a gente teve que trocar sistemas. Nesse caminho, nessa jornada, a gente começou a olhar e falar, putz, eu não consigo automatizar essa tarefa porque o agente não tem o mesmo acesso a dados que o ser humano tem quando está na tela. Ele tem API, mas a API é ruim. A gente tem que trocar o sistema. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer toda a camada de quem é que vai fazer esses agentes. Aí eu tenho que preparar as pessoas. Aqui foi a grande revolução do negócio, porque não dava para uma pessoa centralizada, que é o que normalmente as empresas querem fazer, que é pegar e centralizar isso aí numa área e falar assim, não, essa área vai fazer a automação de tudo, vai montar agente de IA para todo mundo. Não vai em gargala. A gente tinha que mudar a cultura da empresa. Para isso aí, todo mundo da empresa ia ter que aprender IA. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho hoje. Você é CEO da UOL. O que vocês fazem exatamente? O que vocês entregam para o cliente? Perfeito. Eu sempre falo que quando a gente se propôs a criar o UOL, eu já tinha todo o histórico, né, de experiência, por exemplo, na Requima, como CEO da Requima, desenvolvendo tecnologia de IA na fase de aprendizado de máquina para grandes empresas, grandes organizações. Depois, na Wave, foi a revolução que a gente fala, né, quando a IA começa a interagir, conversar com as pessoas. Então a gente foi precursor do Conversational AI na América Latina, se tornou o BSP número 1 da Meta, né, globalmente, até a gente ter sido adquirida por uma empresa global que é a Cint, que também fazia nesse contexto, mas num âmbito global, fazendo claramente adaptações de acordo com a região. Quando eu fundei a UOL com meus sócios, a gente ficou refletindo o que a gente gostaria, o que a gente não gostaria de trilhar como caminhos. E um ponto que a gente entendeu é que esse desafio de IA,
ia ter uma velocidade de evolução muito rápida. Então, a gente sabia que várias coisas que a gente desenvolvesse ia estar embedado já nas próprias aplicações. Então, provavelmente, alguns serviços mais de assistente, etc., já iam estar embedados, por exemplo, como está hoje dentro do WhatsApp, dentro da Meta, dentro dos próprios serviços do próprio Google. Então, fazer esse tipo de trabalho, por mais que fosse potencial e fácil de escalar e colocar isso em produção, ia ser muito simples, né, de colocar, e alguém ia sobrepor, e uma Big Tech, obviamente, ia entregar isso gratuitamente para os seus consumidores. Outra coisa que a gente pensou é que a gente deveria servir um serviço que fosse o mais agnóstico possível para todas as empresas e todos os nossos clientes. Por quê? A gente ainda não sabia, aposta e não sabemos ainda, né, como que esse ecossistema vai Quem vai viver. vencer, né? Quem vai vencer esse jogo, que né, a gente está apostando muito em open source também, mas quando a gente olha sobre isso, a gente não pode seguir só uma única tecnologia e como que ela tá. E o que você quer dizer com isso é não usar Anthropic, não usar OpenAI somente, não usar... É isso? Também, mas também canal de interação. Então, assim, o canal, todo mundo pensa porque todo mundo tem a lembrança, por exemplo, de uma aplicação, seja no ChatGPT ou no WhatsApp de aplicação no Google. Então, se a gente aposta que um canal vai prevalecer sobre outro, você perde sua concorrência se algum desses canais não deixar de existir em curto espaço de tempo. Então, a gente falou assim, aqui a comunicação da IA é IA com humanos, é IA entre IA, é IA entre empresas. Então, assim, imagina que não seria somente uma tecnologia que está resolvendo uma demanda do consumidor. Então, eu sempre falo que a nossa empresa ela é especialista em agentics AI. E para muita gente, todo mundo confunde as diferenças. Então, só explicando aqui. Quando a gente está utilizando uma demanda, por exemplo, que a gente vai lá solicitar, seja no Google, seja no GPT, ou seja onde for, a gente está usando o modo assistente de IA, porque sempre tem um comando humano solicitando uma resolução. Quando a gente muda para você dar ferramental, que nem o Paulo comentou aqui, ferramental para IA, a gente já pode eleger que a IA está mudando para o modo agente, porque parte é humano, às vezes, né, híbrido, mas ela já está resolvendo o problema sozinha, então é um agente resolvendo lá. O humano vai ser, eu preciso de tal coisa, ela vai lá e faz, resolve, pega a informação. E ela ou às vezes põe na planilha. Nem ser humano, às vezes por ela ser um agente, por exemplo, ela pode ser um agente que fica despertando a cada 5 minutos para fazer para verificar alguma coisa. E quando ela verifica que houve uma mudança no status, subiu um documento novo, ela automaticamente vai lá e processa aquilo dali. Exato. Ela toma suas decisões, não precisou ter um comando de um humano, entendeu? Ela já tem uma missão e ela está tentando resolver aquela missão, mas como ela já tem ferramental, ela já consegue executar aquilo. A evolução disso é quando a gente orquestra tudo isso e aí a gente coloca como se fosse uma organização mesmo para abstrair pessoas, agentes especialistas em certas funções, agentes especialistas em certas tarefas, até mesmo para supervisionar, monitorar, planejar e tudo mais, e você dá comandos como assim, o meu objetivo é maximizar a receita da minha empresa. Ela mexe em todos os agentes para conseguir operar que a empresa seja completamente autônoma, então ela deixa de ter uma função especialista, ela se torna a empresa ou um negócio ou uma função. É nessa camada que a gente hoje atua. E qual que é a grande diferença, o grande desafio, né, disso tudo? Primeiro, você precisa entender muito do negócio, mas você não pode simplesmente extrapolar as funções atuais da organização para fazer isso, porque senão você leva os mesmos problemas da organização. Aí ela tem uma capacidade de abstrair e ver que certas tarefas nem deveriam existir. Então, eu vou dar um exemplo. Tem muitas empresas que têm que cuidar de estoque, por exemplo.
Na cabeça da IA, talvez você só deva produzir se você tiver demanda. Então, ela otimiza tudo isso, a cadeia, para pensar no inverso, num outro modelo de otimização dentro da organização de resolução de problema. Então, esse é um desafio. O segundo desafio é conectar os sistemas que ainda vão persistir dentro da organização, como, por exemplo, um RP. Você vai ter que emitir nota fiscal, você vai ter camadas tributárias, etc., para fazer, e esses sistemas nem sempre respondem, seja com velocidade ou seja com a capacidade da IA em fazer isso. Que é o que o Paulo falou, que eles trocaram de softwares para sistemas. conseguir Hoje se em dia comunicar tem com a IA, até né? sistemas que, quando você coloca agentes, os agentes são tão mais rápidos que os seres humanos que os sistemas acham que estão sendo invadidos. É tanta gente batendo na porta deles para pegar dados ou para colocar dados, que eles travam por segurança porque acham que é uma invasão. Uma coisa errada. Exato. E aí a gente fala, né? Você não precisa fazer isso só dentro da empresa, você pode se comunicar com outras empresas, então sistema logístico, algo assim. E aí começam a surgir o que a gente chama de protocolos de comunicação entre as IAs. Então, as IAs já se comunicam com a facilidade de já falar os níveis, os parâmetros e todas as camadas para fazer isso. Então, é um grau de velocidade de evolução muito grande e é onde a UOL está focada atualmente. E você já trabalhando há décadas, né, com inteligência artificial, com experiências em diferentes empresas, o cliente mudou hoje? Antigamente você tinha que conversar com o cliente de uma forma, hoje é de outra. Tem desafios diferentes. Antes ele nem entendia exatamente o que era inteligência artificial e o que conseguiria com aquilo, e era outra inteligência também, né? Hoje ele tem mais informação, mas não entende o que demandar? Tem algum desafio nesse sentido? Acho que sempre houve e vamos continuar tendo, né? Então, assim, quando a gente fala em tecnologia de modo geral, é muito difícil explicar para o consumidor ou a área de negócio, a empresa, o potencial que a tecnologia tem de resolver. Então, eu vou falar assim, na época da Requima, por exemplo, eu falo assim porque eu e Paula, a gente fundou, né, nossas empresas nessa época, no mesmo período, né, e ele deve ter esbarrado com os desafios similares. Naquela época, o desafio era, ninguém sabia exatamente o que era IA, e era aquelas conversas assim, IA não existe, IA de fato não quase como algo que estão falando, mas ninguém viu exatamente, era hype só, e não acontecia. Então, havia um desafio de falar, sim, tem e é possível fazer. O segundo desafio é que nossas empresas eram startups. Naquela época, quem respondia por tecnologia geralmente eram as grandes empresas, IBM, Microsoft, etc. Eram as empresas que eram detentores e tudo tinha medo de contratar uma empresa pequena que acabou de nascer para desenvolver isso. Então, existia uma segunda barreira. Mas a terceira barreira que eu falo, que é o que não mudou, é a empresa saber que aplicação usar com a tecnologia. Então, assim, hoje, quando eu falo, né, primeiro, discutir o que é IA ninguém mais discute, né, amplamente falado em mídia, até pessoas que não eram muito versadas em tecnologia já sabem minimamente o que é IA, já usa GPT, então sabe o que é isso. Hoje, inversamente do que aconteceu na época da Requima, eu acho que as empresas preferem uma startup do que uma big tech, uma empresa grande. Porque anda mais rápido. Anda mais rápido, é mais barata e fala assim, essas de verdade sabem o que é a nova tecnologia, porque aquelas pararam no tempo também. Então, hoje existe mais receptividade a aceitar uma startup do que existia naquela época. Mas ainda persiste o que eu falo em entender o potencial da tecnologia. Então, no nosso caso, por exemplo, na época da Requima e hoje, a gente sempre fazia uma camada um pouco mais educacional no cliente primeiro, para que ele entendesse o que é o potencial da tecnologia,
para que os desafios que elas nos trouxessem não fossem rasos e vazios, assim, né, que a gente fala, ou básicos. Então, eu lembro na época da Requima, alguém pedia, eu quero um modelo preditivo de propensão à venda. A gente falava assim, gente, pega seus dados, põe no Excel, você consegue ter uma previsão do que você quer. E ali não era o nosso propósito, a gente na época da Requima fazia modelos muito mais sofisticados. E aí hoje, talvez similar, talvez que o cliente não saiba o potencial de aplicação, ele pede também coisas muito simples, ou uma aplicação assim, você pode personalizar minhas campanhas? Coisas assim nesse nível, assim, sim, óbvio, né? É possível sim fazer com a IA. Mas o que mais? E assim, eles não entendem que a IA está pronta para mais. Entretanto, meu questionamento recente, né, sobre as interfaces, né, com os clientes que eu tenho visto, é um medo da IA dentro das organizações. O que significa isso? É medo da substituição, é o medo de tirar o emprego dele, é o medo de tirar o departamento dele, porque é sim possível e será feito o vídeo que o próprio Paulo fez na Think, né? E aí, o que eu observo nas empresas é que todo mundo já tem consciência de que isso vai acontecer, então existe uma rejeição à adoção, porque sabe que isso vai impactar sua área, suas equipes, sua própria função dentro da organização. E aí, assim, muitas vezes, intencionalmente é solicitado um projeto muito mais lateral dentro da empresa, não core da empresa, para evitar que haja risco de demissões ou risco de extinguir o departamento dessa pessoa. Então, mudou-se o desafio atualmente nesse contexto. Isso qualquer tamanho de organização e qualquer nível de profissional. Qualquer tamanho de organização, qualquer departamento, não é só área TI ou área de negócios, e há uma conversa um pouco diferente quando você fala com donos. Ou com CEOs da organização. Aí sim eles têm consciência, porque eles sabem que precisam fazer isso. O board vem demandando muito dessas organizações que sejam feitas, mas ainda existe aquilo, né, de fazer por fazer, só porque o board mandou, para falar. Fazer o cheque no projeto de IA. Porque assim, é quase como já virou uma task em todos os executivos das organizações. Você tem que fazer 1 ou 2 projetos de IA esse ano. Então ele vai e fala assim, fiz, né? Já fiz, mas não por mais que ele saiba que aquele não é o projeto ideal, ele vai fazer simplesmente para executar. Então esse é o desafio atual que eu vejo acontecendo e que vem sendo gerado questionamentos, estive em eventos recentes de RH e os times de people com uma dificuldade tremenda, né, de como lidar com todo esse cenário e toda essa reorganização que será necessária para essa adoção. Uma pergunta que eu ia te fazer, Márcia, assim, o que o Paulo fez na Think é muito revolucionário, né? Principalmente pelo período que ele começou isso, né? A falar de AI first, quando a gente achava a inteligência artificial ainda burra, né? E a gente é até difícil encontrar cases como a Think, né? Não só aqui no Brasil, mas até globalmente. Você atende várias empresas, grandes corporações. Você acha que é possível? E o que uma empresa precisa ter para ser possível fazer o que o Paulo fez? Eu acho que assim, primeiro assim, você não consegue fazer isso, que nem ele falou do cortar o elefante em pedaços, você não consegue fazer isso do começo ao fim. Primeiro que você nem sabe direito quais pedaços existem, né? Então, você começa por uma ponta. Um case que a gente gosta de comentar é o caso da Flores Online, que é o maior e-commerce de flores e presentes, e o desafio deles é que é um marketplace de venda de flores e presentes para o Brasil inteiro, e por ser um marketplace, quem vai entregar e produzir o produto são 10 mil floricultores no Brasil inteiro. Aí imagina quais são os desafios. Primeiro que quem está querendo presentear
é um momento muito emocional, né? Então, assim, é super importante. Diferente de você estar comprando qualquer item no e-commerce e estruturando. Segundo, que é um produto manufaturado. Então, alguém está manuseando e criando aquele produto. O terceiro ponto de desafio nesse cliente era que o prazo é muito fundamental. A pessoa que pede um arranjo de flores ou um presente ali para entregar para alguém, ela normalmente pede no mesmo dia que ela quer que entregue aquilo. Então, a gente lá tinha uma SLA de 4 horas para fazer a entrega. Então, cada detalhe era muito importante ser eficiente para conseguir concretizar essa expectativa do cliente. E aí começa desde a escolha do produto. Então, a primeira camada que a gente trabalhou é ajudar o cliente a escolher logo o presente que ele precisava dar. Então, a gente usou uma IA que ele faz a sugestão. Se você falar, eu queria comprar um presente para minha mãe, ele já começa a perguntar algumas coisas sobre a tua mãe e ajudar a fazer a escolha e ajustar essa escolha. A segunda etapa, que aí isso é uma etapa até bem mais comum que você colocar, é escolher quem vai ser a floricultora que vai entregar e que tenha mais capacidade de fazer essa entrega nesse período. Então, a gente criou uma IA que faz um matching dessa escolha da floricultora, desde qualidade, desde geograficamente, onde que ela está localizada, desde a pontualidade que ela tem para entregar e disponibilidade daqueles itens que a pessoa pediu. Então, ela faz isso. Só que mesmo quando você manda, imagina que aqui em São Paulo a gente observa floricultoras mais estruturadas, mas no interiores de vários locais do país são estruturas bem familiares e as pessoas não têm mão com computador. Então, a gente precisou adaptar para criar um canal de comunicação com essas floricultoras de um jeito intuitivo e fácil e ágil de resposta. Então, a gente optou por utilizar o canal de WhatsApp para mandar o pedido para a floricultura dizer logo sim ou não, se ela aceita ou não, porque ela não é obrigada a aceitar aquele pedido. Quando ela não aceita o pedido, é uma IA que vai tentar localizar um próximo rapidamente para tentar detectar quem é a floricultura mais disponível. Mas tem ocasiões em que naquela cidade aquela é a única floricultura existente. E aí, quando essa floricultura, por exemplo, ela reporta para o sistema, né, para a tecnologia que não tem algum item ou não tem a disponibilidade, que nem o caso girassol, é uma flor rara e que não tem em algumas localidades. Ele tem que reportar e a IA se comunica com o consumidor para tentar gerenciar e decidir o que vai ser feito. Então, normalmente a gente fala que o item em si não é tão fundamental quando é um presente. Então, a IA, nesse caso, ela retorna para o consumidor e fala assim: olha, não temos girassol, mas pode ser géberas amarelas? Pode ser tal coisa? Se a pessoa falar assim, ela retorna de novo para a floricultura para resolver isso o mais rápido possível. Isso humanamente não é possível, em termos de velocidade, em termos de disponibilidade, até de ser 24/7 ou tudo mais. Então, ele devolve e consegue resolver. Quando ele não resolve, inclusive, por exemplo, falar assim, eu queria trocar rosas vermelhas, não temos rosas vermelhas, pode ser géberas vermelhas, e a pessoa fala não, ele mesmo fala, então, infelizmente, não temos insumos, a gente vai cancelar o pedido e reembolsar você e faz tudo isso automaticamente nesse processo. Mas, de novo, eu comentei, né? É um produto manuseado, é um produto feito lá na hora. Então, às vezes, a qualidade pode ficar uma qualidade duvidosa. Então, o que a gente acrescentou nesse processo? A floricultura é obrigada, antes de despachar o pedido, tirar uma foto e encaminhar no WhatsApp. E esse processo, ele já faz uma análise de qualidade com IA na hora e ele já dá um score de 1 a 10 sobre aquele produto. Se for acima de 7, ele está liberado para entregar. Se for de 5 abaixo, a gente fala não está nos níveis suficientes, é recomendado refazer o produto. E na nota de 6, 7 lá que ele tem intermediário, a gente pede pequenos ajustes. Você viu que está faltando uma fita? Aqui está faltando tal coisa, etc. e tal, para a pessoa ajustar. O que acontece?
Se o cliente reclamar do produto com a nota abaixo de 5, ele não recebe o pagamento daquele arranjo que ele entregou. Então, assim, é um mecanismo de garantir a qualidade do produto, mas tudo isso, de novo, é um agente automaticamente comunicando com a floricultura e fazendo essa E que comunicação. faz várias coisas, né? Então, é a comunicação com o cliente, então a IA faz o atendimento, a IA faz o monitoramento da qualidade, são Aí ela faz a coisas escolha de diferentes, né? logística, ela Aham. tenta fazer a otimização de todo o processo, então ela consegue gerenciar tudo isso assim em escala, assim, ela consegue fazer isso. E hoje a gente tem volume estrondoso, né, de pedidos por dia, e com essa SLA que é crítica, né, para resolver isso. E a própria IA, quando finaliza a entrega, ela manda um NPS para o cliente para ela dizer o que a pessoa avaliou, e essa avaliação automaticamente ela entra no review do próprio site. Então ela faz todo o processo de alimentar sozinha o review do site sem ter nenhum input humano. Então, assim, ela foi feita, mas assim, foi um processo, não foi feito de uma vez só. Agora a gente está entendendo algumas coisas a mais desse caso. Então, por exemplo, a gente percebeu que tem alguns reportes da floricultura recorrente. Então, ela fala, eu não tenho Ferrero Rocher, ou alguns falam assim, eu não trabalho com Ferrero Rocher. Aí ela nunca mais vai receber demandas daquilo, De Ferrero ou Rocher. mesmo quando ela receber, a gente já vai sugerir para quem está comprando, se é uma cidadezinha minúscula, só tem aquela floricultura e ela não trabalha com Ferrero Rocher, o cliente escolheu o Ferrero Rocher junto com a flor, ele vai sugerir, olha, nesse caso a gente não poderia trocar por Lindt, sei lá, alguma coisa assim. Então a gente já está sofisticando nesse micro detalhe, que é aquelas poucos percentuais ainda que a gente ainda acha que é possível evoluir para evitar que haja algum estresse, alguma camada que ainda não está sendo respondida. Antes de vocês, a Flores e... esqueci o nome do cliente. Flores e... Flores Online? Flores Online. Isso. Ela não fazia tudo isso. Não fazia, eram pessoas que faziam E isso. era outro tipo de serviço, né? Outro tipo de atendimento. E o que a gente percebe, né? Primeiro que, assim, eram tarefas, assim, que eu falo assim, repetitivas. É estressante porque o cliente está num estresse, então, assim, quando ele está nessa situação, ele vai ser agressivo, vai ficar frustrado. Imagina que é ruim, porque, assim, não adianta entregar mais amanhã. Hoje era o dia do aniversário, hoje era o dia de alguma situação muito crítica. Então, por exemplo, agora eles já estão se preparando usando o IA para prever o que será a venda do Dia das Mães, que é um dia que é bastante demandado, né? Então tem escala, então eles já estão olhando quais floricultoras mandar previsão de qual que é a demanda que vai acontecer via IA também, para colocar isso, para ajudar a floricultura a se preparar para essa data. Ter determinado tipo de flor, determinado tipo de bombom, quais são as flores presente. mais demandadas, qual que é o volume que se espera, e é um produto perecível ainda por cima, né? Então não adianta você fazer um mega estoque, se você não vender naquela data, você vai jogar fora, né? Por mais que exista refrigeração e tudo mais. Então é bastante sensível, mas foi bem evolutivo esse processo, e as funções que foram sendo eliminadas foram essas funções repetitivas e que não agregavam. Então a gente fala assim, toda pessoa que trabalha em atendimento vai ir ao banheiro, vai ficar pelo menos um tempo ausente, vai almoçar, vai ficar 1h30 ausente. Imagina que algum consumidor questionou, tem um detalhe também nesse caso, geralmente o item a ser entregue vai ser entregue num endereço da pessoa presenteada, não na sua, que é desafiador também. E essa pessoa não sabe, por exemplo, se essa pessoa estará naquele local para receber aquele presente. Então, é muito comum, e acontecia com muita frequência, pedido de mudança de local de entrega. Então, falar assim, essa pessoa, eu achava que ia estar no trabalho, mas hoje ela está de casa, então troca endereço. Então, trocar endereço antes era um processo manual também.
Então, ou não localizamos a pessoa, o que você faz agora? Entrega no dia seguinte ou não? Então, toda essa etapa em pós-venda também era muito crítica. E aí, hoje está nessa camada, já quase 90% automatizada, na etapa de venda está 100% automatizada. 100%. Então, 100%. a empresa ganhou uma eficiência gigantesca e com certeza um aumento de Com receita, certeza, né? ela Assim, nunca conseguiria atender esse volume de demanda se ela não tivesse essa tecnologia. Qual que é a tua análise? Que assim como eu, você também conversa muito com executivos de mercado, C-level, etc. Qual que é a análise que você tem para o executivo C-level nos próximos 5 anos, 10 anos? Você acha que o executivo tem que se enfiar mais tecnicamente, de tecnologia, tem que compreender, não terceirizar tanto como é hoje? Ou você acha que não, uma pessoa pura de negócio, ela hoje vai conseguir fazer o flip da organização dentro desse momento que a gente vai ter, né? A gente vai ter uns 10 anos aí, onde as empresas ou elas flipam ou elas vão ficar para trás e vão ficar para trás, acabou, né? Porque elas vão estar disputando um jogo diferente, né? A gente, nesse momento, está disputando um jogo onde a gente tem um time de especialistas humanos e dezenas ou centenas de agentes de IA como força de trabalho nossa, né? E para fazer essa jornada, eu acho que o fato de eu conhecer tecnologia ajudou muito a, a, a fazer esse flip, né? Mas esse é o meu caso. Como que você enxerga isso daí para os executivos de grandes empresas e tal? Quanto que você acha que não, tá tudo bem, você só conhecer negócio e é isso, teu negócio, a tua indústria e tal, e é isso. Ou não, tá na hora de voltar para a cadeira e vai estudar, porque se você não entender isso aqui, você não vai conseguir fazer o flip. Eu falo que essa mudança, eu discordo que seja 10 anos, tá, que vai ter o flip. Acho que vai ser Bem muito menos. curtíssimo. É, 5 no máximo, acho que é mais 3, 4, mais ou Caraca. menos, que já vai acontecer isso é esse assustador. flip. E eu falo assim, né, existem, quando a gente fala de negócios de modo geral, a gente fala daquela curva, né, que a gente fala, né, as empresas nascem, elas crescem, né, tem o pico, e aí ela começa a ter a queda, e ela ou pode tentar se reinventar, criar um novo produto, evoluir, desenvolver, mas a gente está vendo que o que está acontecendo agora, essa crescente, por exemplo, a empresa surgindo, crescendo, e elas estão desaparecendo em função da IA. Então, vamos dar alguns exemplos, né, de negócios e indústrias que simplesmente desapareceram, não deu nem tempo de analisar o que aconteceu. A gente está falando, por exemplo, de indústria e tradução e intérprete. Sumiu. A IA faz muito melhor legenda, tradução, inclusive tradução na voz da pessoa, não precisa contratar mais aqueles atores para fazer a tradução de filme, nem nada, muito melhor. Indústria, pois, agência de modelos, não precisa mais, você não precisa pagar royalties, você não precisa fazer um monte de sessão, fotografia, iluminação, horário, dia, o tipo, o que seja, contratação, muito rápido. Então, existe esses que foram assim, ninguém nem percebeu, ninguém nem está falando, já assumiram. Existe, para mim, agora tem as empresas, né, que ou nessa curva, nessa crescendo, o que está acontecendo? Elas vão pivotar, entender a necessidade da IA, adotar a IA e conseguir tentar sobreviver ainda a essa mudança, e vai ter que mudar muita coisa, mas existem aquelas empresas que eu estou falando, né, que são nativas de IA, que ela já capturou e já entendeu que ela pode substituir, ser mais competitiva que uma outra, com 1 ou 2 funcionários somente, e que vai fazer essa transformação e vai fazer essa mudança. Então, por isso que eu acredito que essa transição, essa mudança vai acontecer em 3, 4 anos, e muito rápida, em alguns segmentos com muito mais velocidade, como, por exemplo, eu acho que bancos ainda vai ser um pouco mais difícil, porque tem uma série de regulação, Regulação que etc e tal, protege eles, né? que protege, mas
Quando a gente está falando de Protege a ineficiência, né? alguns outros segmentos, vai ter uma substituição em massa de modelos, eficiência, né, e mudança que vai acontecer numa velocidade estrondosa. Então, aí voltando assim, né, para o papel do CEO, eu acho que sim, ele tem que ter um conhecimento técnico, porque esse conhecimento técnico que vai dar segurança. Eu lembro que eu tinha um presidente que sempre falava para mim: ninguém compra aquilo que não conhece. Então, ao ele saber, ele vai tomar as decisões mais rápidas e ser mais eficaz e ágil nas tomadas de decisão. Quando você não conhece muito, você fica postergando, né? Você começa a postergar a decisão. E essa é uma mudança que exige velocidade. Então, como eu falei, né? Esses exemplos que a gente citou aqui, não foi mudança que aconteceu de um dia para o outro, demorou anos, né, para fazer, mesmo com a tecnologia disponível. Óbvio que quando você já sabe, você consegue fazer com mais velocidade. Então, assim, para você conseguir se tornar competitivo ainda em 2, 3 anos, você tem que começar agora. Então, a necessidade de conhecer de tecnologia é fundamental. Não adianta delegar para áreas ou departamentos. Então, assim, eu já fui convidada para ser Chief AIO de várias empresas. Eu recusei, porque eu falei: eu não acredito nesse modelo, em uma pessoa ser responsável pela mudança de toda a organização. Eu acho que, assim, isso tem que estar incorporado na hierarquia inteira da organização, para que isso seja possível ser transformado. E o CEO tem que ter a consciência disso, tem que ter o mínimo letramento para conseguir dialogar sobre esse Eu ia tema. perguntar isso, conhecer em que nível? No seu nível? Não precisa ser no meu nível. Eu acho que, assim, precisa saber de negócio e precisa saber tecnologia, mas precisa saber tecnologia em algumas questões básicas. Como a principal barreira quando a gente fala em tecnologia é as áreas de tecnologia falando: isso não é seguro, não é. Aí geralmente entra em freezing, né? Todo mundo não tem medo, né, de arriscar. E eu sempre falo, em questões de segurança, sempre existem mecanismos de você resolver questões de segurança e evitar que você se arrisque. Mas é uma das formas de boicote. Boicote, As áreas conseguem boicotar muito rápido, jogando um flag de: não, isso daqui não pode por causa da LGPD. Como assim? A LGPD não impede absolutamente nada. Ela só categoriza que tipo de dados que você tem, se é pessoal, se é sensível, e qual é a forma de você lidar com eles. E eu lembro muito, assim, há 20 anos atrás, né, quando nem se falava disso, eu fiz um projeto para um dos maiores bancos aqui do Brasil, e aí era um projeto bastante crítico, com dados e tal, e eu lembro que eu estava numa sala em reunião com umas 20 pessoas, e quando eu falei o que eu precisava fazer, todo mundo só falou assim: não dá, não pode, não dá, não dá. Até que uma pessoa feliz na reunião levantou a mão e falou assim: a gente não está discutindo se não pode, a gente vai fazer. O que a gente tem que discutir aqui nessa sala de reunião, né? Como fazer da forma que menos risco a gente vai correr. E aí, assim, a gente fez o projeto. Então, assim, esse é o ponto. O Essa é a executivo mentalidade que a gente tem que ter tem que ter agora. a mentalidade. Falou: vou fazer. Como eu faço com menos risco? Como eu faço com mais velocidade? Como eu faço? Essas são as perguntas que têm que ser feitas. Eu acho que é um nível que ele não pode ser raso. Ele não vai ser profundo no nível Márcia. Tá. Ele tem que ser intermediário. Eu acho que para essa virada, por exemplo, a gente teve que tomar a decisão de troca de sistema. No nosso caso, nós éramos uma empresa pequena, 50 pessoas. Os CEOs das grandes empresas vão ter que tomar as mesmas decisões que a gente tomou. Só que o CEO não sabe nem o que é uma API. E na hora que chegar o assunto, vai ser, se ele não entender como é que funciona, por exemplo, um agente de IA, que para ele consumir via API e tal, quando alguém chegar e bater na porta dele e falar: cara, a gente vai ter que trocar esse sistema que a gente implementou, que a gente gastou 5 milhões de reais. Se ele não entender o porquê que vai precisar, ele não vai tomar a decisão certa e vai afastar a empresa
desse novo modelo, onde ele poderia se beneficiar com uma força de trabalho digital gigantesca e que ele não vai conseguir usar porque o sistema dele está travado, né? E ele vai falar, não, mas eu investi, como é que eu vou falar com o conselho? Não, você vai falar porque você tem propriedade, você já sabe o porquê que isso daí funciona, né? Já vou encerrar, porque estamos nos estendendo bastante Podemos aqui, foi falar um aqui papo durante muito 7 incrível. horas. Exato, a gente podia ficar a tarde inteira aqui falando, né? Não quero tomar seu tempo, Márcia. Foi espero você ótimo. de volta de verdade, Sim. pós-China, para saber o que você está trazendo, o que tem lá de diferente. A gente normalmente fica muito distante, né, das informações que de fato estão acontecendo lá, né? Não é o que normalmente a gente vê na mídia em geral, então tenho certeza que vai ser muito rico ter você aqui de novo para contar pra gente. Muito obrigada por compartilhar tudo aqui. Eu que agradeço a você, o convite do Paulo, e com certeza estarei aqui de volta após China. Estamos aguardando. Paulo, você também. Boa. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Quem acompanhou esse papo até aqui, muito, muito obrigada. Tenho certeza que foi muito rico. A gente sai daqui com quase uma checklist, assim, do que precisa fazer, do que precisa aprender, né? De como a gente precisa se guiar nesse mundo. Até o próximo episódio.